Oi, Gabi. Oi, Fabi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aguardo ao entrar nessa nossa live que a gente preparou com você, né? Eu vou desligar aqui a musiquinha que eu estava escutando, preparando. E a gente gostaria de agradecer a vocês que estão entrando nessa nossa live que a gente vai falar hoje à noite sobre planejamento tributário, sobre planejamento para as empresas em 2023, né, Gabi? Isso, organização é importante a gente aproveitar aí o final do ano para já pensar em muitas coisas para 2023, né? Muitas mudanças aí. Na verdade, quando a gente começou a preparar os assuntos, né, Gabi, a gente até nem se deu conta. Na verdade, a gente se deu conta, mas a gente até se assusta, porque a gente já tem que começar a conversar com os nossos clientes, né, de planejar com eles a questão das estratégias e do planejamento, né, para 2023, e que é os assuntos todos que a gente vai trazer aqui aos poucos, né, Sim. a isso, o que o empresário hoje ele deve fazer, né, para mudar a estratégia dele para o ano seguinte, o que ele deixou de fazer, né? O que é mais importante, isso, e a gente entra também nessa questão, né, Gabi? Ó, o pessoal entrando. Obrigada, gente, pessoal do escritório. Sejam muito bem-vindos, né? E a gente também vai deixar aqui para vocês irem fazendo as perguntas e no meio da live a gente vai respondendo, né, Gabi? Isso. Mas assim, voltando à questão então do assunto do planejamento, às vezes nós empresários e todos nós, a gente acaba procrastinando, deixando de fazer alguma coisa, né, que está na nossa agenda ou que a gente gostaria de fazer, né, em virtude de falta de tempo, porque a gente não planejou ou não verificou com um contador ou com qualquer, né, pessoa do que a gente poderia estar fazendo de estratégia para a gente poder vender mais ou para a gente poder reduzir impostos, né? E que isso é muito importante. E aí que vem os assuntos, então, que a gente vai falar nessa noite, né, Gabi? Isso mesmo. Então tá. E fazendo então, dando início então aos nossos assuntos. O que a gente precisa ter, que é muito importante, na verdade, que a gente precisa ter em nossas empresas, que é muito importante de estratégia. O nosso financeiro, né? O financeiro da empresa, ele tem que estar muito bem organizado com o contador ou com a pessoa que faz isso dentro da empresa. A gente tem uns assuntos muito importantes aqui hoje que engloba essa questão, que é a questão do Pix, né, Gabi? É um assunto que está muito em alta aí essas últimas semanas, né? Que tá todo mundo perguntando, enfim, o que vai acontecer com o Pix, como é que vai ficar essa questão para 2023. Enfim, hoje a Receita Federal, né, para deixar claro que a Receita Federal já tem uma grande já consegue verificar toda a questão dos PIX que são realizados pelos empresários, por nós, pessoas físicas, né? E essa questão, ela está sendo muito, como a gente estava conversando aqui, né? Muito perguntada e muito discutida, porque muitos empresários, principalmente os MEI, estão perdendo a sua condição por estar fazendo PIX maiores do que deveriam, né, Gabi? E essa questão, por quê? Porque, na verdade, eles ganham, o faturamento deveria ser só 81 mil ano, e a gente está tendo empresário aí com faturamento de 200, 300 mil ano. Então, é uma questão que deve ser muito discutida com o contador, que deve ser analisada, porque a gente até já falou nessa questão uma outra oportunidade, que ele perde a sua condição, né? Então, é uma questão muito importante. É muito importante também que o empresário ele não faça mistura de contas da pessoa física com a jurídica, né? Justamente para não ter esse problema também com o fisco e até mesmo com o seu imposto de renda da pessoa física. Então, prepare muito bem essa estratégia com o seu contador
para verificação agora no final do ano do que tem de distribuição de lucros para a empresa, né? Se o seu prolabore ele pode ser aumentado no ano seguinte para justificativa das suas receitas, né? Que vieram durante o ano. Então agora, como a gente está em novembro já, essa questão é muito importante para ser analisada com o seu contador, né? Justamente para não ter problemas lá no ano seguinte na pessoa física, né, Gabi? Que é um tema que a gente vai conversar aqui também. Ó, pessoal, gente, muito obrigada por ter entrado, estar participando, né? É muito importante para nós. E a gente preparou, né, Gabi, esses assuntos com muito carinho, né? Para a gente poder discutir aqui que, na verdade, a gente acredita que para todos os empresários e empreendedores que possa vir ajudar bastante nas estratégias do ano que vem. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho disso, das contas físicas com as jurídicas, porque é um dos momentos que a gente vê o impacto disso é no momento que o contador vai fazer a distribuição de lucro, porque se você está recebendo ali na sua conta pessoa física ou pagando muita coisa na jurídica e não pagando pela física, né, ao invés da jurídica, o contador vai fazer lá todas as suas demonstrações e aí o seu resultado financeiro ele não vai bater com a realidade da sua empresa. E depois, para a gente fazer essa distribuição de lucro, é uma coisa que também, se não tiver, se o empresário não passou as informações corretas ou não estão bem organizadas, a gente vai ter uma dificuldade para fazer isso na hora que for distribuir o lucro. A própria declaração da pessoa física, ela pode ficar com informação divergente também, porque isso não estava bem organizado, né, entre a pessoa física e a jurídica. Então, é um ponto de atenção aí para os empresários ficarem bem atentos, se organizar, fazer o que é de pessoa física na pessoa física, o que é jurídica na jurídica. Então, é bem importante esse ponto. E essa questão é muito importante porque, na verdade, o empresário ele acaba adquirindo bens durante o ano, né Gabi? E esses bens, eles são, justamente, eles vão para o imposto de renda da sua pessoa física. E para fazer a aquisição desses bens, né, a gente precisa ter rendimentos de distribuição, né, e também labore. E aí que vem a questão que a gente estava comentando antes de planejar o que seria melhor, pagar imposto na empresa, na jurídica, né, para não ficar um imposto mais alto na física, justamente porque a renda ela é mais onerosa, né? Então, fazer o pagamento, ter na verdade, ter mais receitas na empresa, consequentemente vai ter uma distribuição maior na pessoa física. E isso é muito importante. E agora, como está chegando o final do ano, precisa ser revisto com toda certeza, né? Porque a gente tem 2 meses aí para terminar o ano. Né? Então, é muito importante. É verdade. E aproveitar que, por enquanto, a distribuição de lucro ainda é isento de imposto de renda, né? É um assunto falar aqui também, né, da questão da reforma tributária, né? Exato. Ponto que a gente também organizou aqui. Bem, pessoal, oi pessoal, Otávio, Colete, sejam muito bem-vindos à nossa live. Bem-vindos, pessoal. Exato, aproveitem, façam perguntas, né? Que a gente fez aí a live para vocês tirarem as suas dúvidas também. Um ponto muito importante que agora tá tendo, justamente porque estamos chegando ao final do ano, o governo lançou durante o ano agora, e também tá vindo agora nos próximos meses, né? A questão de financiamentos, né? Muitos financiamentos com juros mais baixos. É muito importante para o empresário rever com o contador se realmente é importante ou não, até para ter um giro na empresa, né? Poder buscar esses valores e com juros mais baixos até com carência. Então, é bem importante o empresário analisar essa situação, né? E a importância disso
para ter esse valor, para ver investimentos e crescimento da própria empresa. E também os parcelamentos que estão vindo agora, que o governo colocou na Receita Federal, no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria, com juros na Receita Federal de desconto, de redução de juros de até 70%. E no âmbito da Procuradoria, com até 100% de desconto. Isso para as empresas médio e empresas de pequeno porte. Então, para quem tem hoje impostos em aberto, né, o que gostaria de pagar à vista, é importante analisar essa questão para não ter, né, colocar o valor integral no pagamento de imposto e fazer esses parcelamentos com essa redução total de juros. Que o governo coloca justamente né, para colocar o dinheiro né, para a empresa poder também ter o giro, não precisa pagar o valor todo à vista. Exatamente. E esses parcelamentos, a gente entra num outro ponto também que é bem importante, é que muitas empresas do Simples Nacional que possuem débitos estão recebendo, né, recebem no final do ano um comunicado de exclusão, porque um dos requisitos do Simples Nacional para você ficar nesse regime, que é o mais benéfico atualmente, com menor carga tributária, você não possui débitos. Que é o Simples Nacional. Então, as empresas que possuem débitos, que receberam aí esse comunicado de exclusão, é importante que elas regularizem e aí aproveitem, né, esses parcelamentos que foram lançados, ou conseguiu pegar algum crédito aí, o Pronamp, por exemplo, tá com dinheiro em caixa. Então, aproveita essa oportunidade de redução de juros e multa para você regularizar essas pendências, porque se não regularizar, a partir de janeiro de 2023, você corre grandes riscos aí de ser excluído do Simples Nacional. Então, é importante ou pagar à vista ou fazer um parcelamento, mas é importante ter ali todos os seus impostos em dia. Justamente, aí a gente acaba falando sobre isso no escritório, enfim, o governo já acaba fazendo também esse tipo de parcelamento, né, Gabi? E dando essas condições para o empresário, justamente para fazer essa regularização e não perder o seu, né, direito de continuar na tributação do Simples Nacional, que acaba sendo mais benéfico. Porque os outros tipos jurídicos, eles acabam tendo uma carga tributária maior. Então, acaba dificultando muitas vezes, né, das empresas continuarem o seu próprio negócio. Tendo em vista que hoje o número de empresas do Simples Nacional no nosso país é em média 80%. Então, é um número muito grande, né? Exato. A necessidade de fazer esse tipo de parcelamento no âmbito federal, né? E com essa redução de carga, porque senão também os brasileiros, os empresários não vão ter condições muitas vezes de fazerem esse pagamento. E aí, por isso que é a questão do planejamento e deixar isso em dia, né, justamente para não ter problemas lá em 2023. Exato. Dor de cabeça, principalmente para as micro e pequenas empresas, ser excluída do Simples, assim, por exemplo, tem segmentos de empresa que a carga tributária ela mais que dobra, às vezes triplica quando a empresa não está no Simples Nacional. Então, é importante sentar certinho com o contador, se tem pendências, verificar, o contador vai direcionar a melhor forma, o melhor parcelamento, mas é importante regularizar essas pendências. Por isso que agora acaba tendo pouco tempo, né? Então tem que ser regularizado o mais breve, no caso até final do ano, né, Gabi? Exato. Os empresários não terem, os empreendedores, essa dor de cabeça que nem você falou, né? Que é muito importante. E é uma dor de cabeça grande. Sim. A gente também tem a questão, né, da organização, né, que eu vou deixar você comentar depois. E justamente em questão do planejamento,
precisa se começar a organização dos papéis do imposto de renda para pessoa física, né? Tem muita gente que deixa para fazer isso lá na hora de fazer a declaração do imposto de renda e muitas vezes acontece o quê? Acaba esquecendo de pegar documento, por exemplo, foi numa consulta, não pegou a nota fiscal, não pegou o recibo lá com o médico, aí depois para fazer o contato fica super complicado, aí você, às vezes você deixa para entregar o imposto de renda ali, faltando alguns dias ou no último dia, aí não tem como você fazer mais contato com prestadores. Então, é importante a gente começar a organizar isso já agora no final do ano. Para quem tem empresa, como a gente falou agora há pouco, referente à distribuição de lucro. Então, é importante ver com o contador como está a saúde da sua empresa, qual vai ser aí a porcentagem de distribuição que dá para fazer. Então, a gente aproveita o final do ano para já ir pensando qualquer coisa aí, escrevendo na agenda o que eu preciso pegar de documento, de quem que eu preciso ir atrás. Por mais que muitas coisas a gente só consegue pegar lá a partir de fevereiro, que é quando as empresas estão entregando o DIRF, os bancos estão entregando os relatórios, mas tem coisas que já dá para a gente pegar aquela pastinha com um monte de documento que a gente foi jogando ao longo do ano e já começar a organizar para quando iniciar aí o prazo do imposto de renda, já tá com as documentações certinhas, se faltar alguma coisa, é pouca coisa, você consegue ir atrás para resolver e dá para fazer com calma, sem desespero. Daí tem a questão também que por que de começar a verificar já agora até o final do ano, né, Gabi? Até pela questão também das pessoas físicas que gostariam de fazer doações, né? Que podem ser, que vão ser colocadas, que podem ser colocadas no imposto de renda, né? Para quem faz de imposto de renda pessoa física e poder ter tem que ser feito até dia 31 de dezembro, certo? Então, já é o momento de começar a ver se quer fazer alguma doação, né? Mas o mais importante mesmo é a questão da distribuição de lucros mesmo, para ver o que foi de aquisição durante o ano, né? Se vai ter dinheiro ou não para pagar toda essa conta, né, Gabi? Exatamente. O ideal é a gente não deixar para fazer em cima da hora, já se organizar, porque tem todas essas questões. É importante a gente frisar também que algumas doações você tem ali um benefício, né, de redução no seu imposto de renda. Então, se quiser saber quais são as instituições, enfim, como você consegue aí essa redução, além de estar fazendo uma coisa boa, você vai ter um benefício. Então, procure o seu contador, se você já tem interesse em fazer algum tipo de doação, ele vai te direcionar ali para melhor escolha, o que vai te trazer também, além de estar ajudando, vai te trazer um benefício aí fiscal. Lembrando que tudo isso são estratégias importantes, né, para reduzir imposto, que é uma dos temas que a gente está falando aqui, né, para redução, de planejamento, né, tendo em vista toda essa questão do ano que já está se encerrando, né, Gabi? E aí também vem uma questão muito importante, daí, separando um pouco a questão física da jurídica, de fazer a análise toda tributária do que foi recolhido durante o ano dos empreendedores, dos empresários, né? Se poderia ter tido uma outra tributação ou pelo faturamento que teve durante o ano, pode ter uma outra estratégia para 2023, alterando o tipo jurídico, né? Que eu vou deixar falar um pouquinho também sobre essa questão dos tipos jurídicos. Exato. O planejamento tributário, o momento de fazer, ele é agora, é exatamente agora, porque tem algumas regras, por exemplo, quem está no Simples Nacional, às vezes você está com um faturamento alto, porque o Simples Nacional, ele é voltado para as micro e pequenas empresas. Então, às vezes, sua empresa está ali, está faturando alto, você já está ali numa faixa do Simples elevada, então, às vezes, para você, não está compensando mais ficar no Simples Nacional. Então, é importante agora você sentar com o seu contador,
fazer o planejamento tributário já com uma previsão, né, de como vai ser 2023, para verificar. Por quê? Se você quer desenquadrar do Simples Nacional, o momento de fazer a solicitação é até dezembro, para que a partir de janeiro você já esteja fora do regime. Se você deixar passar essa data, aí para você desenquadrar é só no final do outro ano. Então, precisa já fazer essa estratégia de planejamento agora, para caso de fato seja a melhor opção, você fazer o desenquadramento. E se for ao contrário também, se você está em outro regime e viu que o Simples Nacional é mais benéfico através do planejamento tributário com o contador, as empresas podem solicitar adesão ao Simples Nacional, só que para empresas que já são constituídas, né, que já estão abertas, a solicitação da adesão é somente em janeiro. Então, você precisa ter bem certinho se o Simples Nacional realmente compensa para você, agora no final do ano, para que começou janeiro, já faça a solicitação aí da adesão ao regime para você em 2023 ser Simples Nacional. Então, o empresário precisa ter muito, tem que ter muito certo, né? O que ele vai ter de faturamento, qual é a previsão dele. Exato. E justamente também da questão que nós estávamos falando antes, dos PIX, né? Do que recebeu de PIX, né? Somando a receita dele, né? Do que fez tudo, tendo em vista que essa questão toda, ela nós não temos mais escapatória dessa situação. A Receita já está fazendo a autoexclusão, né? Então, é importante que nos passe, né? Que passe ao seu contador essa questão toda, para que em janeiro já esteja enquadrado, por exemplo, em outra categoria, no caso, saída de MEI para Simples Nacional, né? Exato. E até a gente, né, fica muito feliz, e os MEIs que estão tendo um faturamento maior, que realmente não ficam tristes por essa questão, mas sim felizes porque a empresa está crescendo, né, Gabi? Exato. É melhor, quem está excedendo, quem está vendo que vai exceder, é melhor você já fazer o desenquadramento e já pensar no planejamento tributário, do que você, entre aspas, né, ser convidado pela Receita Federal a se retirar. Então, é uma coisa que a gente está vendo agora com bastante frequência. E acontecendo bastante, né? Exatamente, está acontecendo bastante porque o MEI, o CPF ali do empreendedor e o CNPJ, eles estão ligados totalmente, porque é uma coisa só. É uma coisa só. Por isso que na razão social do MEI está ali o CPF dele. Então, Exato. A sua pessoa física se mistura com a jurídica, diferente de outras naturezas, né? Que a gente consegue enquadrar numa natureza que a sua pessoa física não se mistura com a jurídica. Mas no caso do MEI não tem essa separação. Então, a Receita Federal, ela não é besta, ela percebeu que muitos empresários estavam tentando usar dessa forma para burlar mesmo. Então, vou faturar ali pelo CPF, vou pegar uma maquininha, e aí agora eles estão cruzando isso e realmente estão desenquadrando. Então, é melhor você se organizar antes da Receita te notificar. Aí você já desenquadra, faz tudo certinho, e para o ano que vem você já vê aí qual o melhor regime tributário para você, se é no Simples ou se é outro regime. A gente tem uma pergunta aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Na pandemia, não tirei nota de tudo que vendemos e deu divergência de faturamento. E tivemos cobrança e multa, parcelei e vou pagar. Muitas coisas perecíveis perdemos, bebidas que venceram também perdemos. Tem como descontar essas perdas de alguma forma? Na verdade, se teve o faturamento, tá? Em virtude do faturamento do MEI, e teve a questão toda das compras e das vendas, não tem mais o que fazer, né? O pagamento deve ser feito e exigido. Se tem alguma coisa, justamente quando você até tem uma compra e deu perda, sim, dá para fazer o desconto, né? Mas não é essa questão agora, porque na verdade o faturamento já foi maior.
né? Então, nesse momento, não tem mais como descontar, né? Essa questão quando realmente saiu do faturamento, né, tem que ser pago a diferença. É isso que a gente estava falando. Então, às vezes a gente consegue, o contador, conversando com o empresário, a gente consegue fazer alguma manobra antes da Receita fazer a notificação. Agora, quando ela já identifica o problema e notifica, aí não tem muito o que fazer, na verdade. A única opção é você pagar, ou se Exatamente. você não pagar, aí outras medidas vão ser tomadas. Mas depois que eles notificam, não tem muito o que fazer. Algumas questões que podem ser descontados quando tem alguma coisa que foi quebrado, enfim, né? Ou teve alguma avaria, enfim. Mas na questão da exclusão mesmo, pelo faturamento, não tem mais como retornar, infelizmente. A gente também tem uma outra pergunta aqui, o que esbarra, pergunta, não, um comentário, na verdade, o que esbarra os MEIs são limites de financiamentos. Sim, justamente porque a questão do faturamento ela ainda é muito baixa, né? Então, acaba realmente esbarrando nos bancos pela questão do valor ser realmente baixo pelo faturamento. É isso que acontece. É, Imagina, College, de nada, pode fazer mais perguntas, tá? A gente fica feliz. Outra questão que a gente também queria comentar aqui, já que a gente está falando dessa questão do MEI, né, Gabi, que a gente já pode aproveitar o gancho, que tem um projeto que em 2023, que ainda não está aprovado, mas a gente acredita que vai para os MEIs aqui que estão nos acompanhando, né? E que, claro, que se acontecer, a gente também vai divulgar, vai sair, enfim, nas redes sociais, enfim, que vai passar de 81 mil faturamento ano, né? 144, certo? Então, isso já acaba ajudando bastante também a questão da continuidade de algumas empresas que estão nessa condição. Às vezes está bem próximo ali do limite de 81, às vezes vai passar um pouquinho. Então, as empresas acabam tendo que fazer esse desenquadramento, às vezes por pouco. Mas com essa aprovação que a gente espera que aconteça, né? Já está aí batendo na trave, quase já foi aprovado no Senado. Então, na verdade, acho que trancou aqui. Oi, tá ouvindo? Agora sim, eu trancou um pouquinho. Bem, então a gente acredita que isso vai acontecer, né? Então, o planejamento para esse tipo de empresa, que daqui a pouco iria mudar em 2023, vai continuar ainda na condição, né? E também o número de empregados, que também no projeto está que hoje o microempreendedor de um empregado passará para 2, certo? Isso é bem bacana, porque tem muitas empresas ali, muitos MEIs que às vezes precisam de contratar mais um funcionário, às vezes um só, dependendo da atividade, é muito pouco, você precisa ter alguém para cobrir, ou enfim, para se organizar melhor, para você ter tempo de fazer outras coisas, organizar melhor a sua empresa, você precisaria ali de mais um funcionário. Então, essa alteração aí no meio, tenho certeza que ia beneficiar aí muitos empreendedores. Mas a gente também, já aproveitando e falando dessa questão toda das mudanças para 2023 e né, que é os nossos assuntos, é muito importante que além dessa mudança, o empreendedor, o microempreendedor, passará a tirar notas em 2023. Hoje ele não está nessa condição de obrigatoriedade. Em 2023 vai ficar com essa condição, né? Vai ter que tirar notas para consumo final, para pessoa física e jurídica. Até então era somente jurídica. Então tem essa mudança aí pela frente também. Exatamente. Isso é importante, principalmente para aqueles empreendedores que, né, microempreendedores que acham que o MEI não precisa de contador, que ele consegue tocar a empresa dele aí sozinho, mas com essa nova obrigatoriedade é importante, é ainda mais importante ele ter um contador, para que o contador, às vezes o cadastro do MEI não está completo, então ele precisa fazer
cadastro na prefeitura para emitir nota fiscal, cadastro no estado. Então, tem toda a parte de tributação de produtos, então a classificação fiscal, que a gente sabe que é uma coisa que é meio chatinha de preencher na hora de emitir a nota fiscal. Então, essa alteração vai contribuir ainda mais para a necessidade de um contador, aí no caso dos microempreendedores. Isso mesmo. E a gente também tem uma questão que a gente já vem falando há bastante tempo e que vai ser bastante importante e que a gente já está esperando, tanto nós contadores como os empresários, né? Esperando há muito tempo, né? Exatamente, a reforma tributária que, olha, já fazem mais de 16 anos que eu tenho empresa e essa reforma tributária não sai do papel. Faz muito tempo, né? A gente acaba, claro que alguma e outra coisa vai saindo, mas a reforma tributária mesmo, que é a unificação dos impostos que estamos falando, estão falando nesse projeto, de Sim. todos os impostos, né, Gabi? PIS, COFINS, que hoje é uma complexidade para ambos, né? Vem a resolver uma série de questões importantes, né? Que é a redução da carga tributária, complexidade, né? Muito. E hoje que é adotada em vários países do mundo essa questão de unificação. Então, a gente entende que seria uma redução de imposto significativa, né? Porque ia unificar, mas a gente tem uma grande questão aí que a gente vem estudando e analisando, que a questão que é muito discutida é a questão do ICMS com o imposto o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? Que uns estados ganham mais que o outro, e como é que vai ficar essa questão toda, que é a discussão que não sai do papel, certo? Como é que vai ficar? Porque, na verdade, a gente também tem a questão da substituição tributária. Quem nos acompanha aqui sabe que cada tipo de produto tem uma tributação diferenciada, né? Um produto tem lá uma carga tributária X, outro produto tem outro. Então, como vai ficar essa questão toda, né? Referente a essa substituição tributária, ICMS, Imposto sobre Serviço, Eu acho que o ICMS é o que a gente mais tem curiosidade de saber como vai ficar, né? Porque a gente acaba, até para o empresário, né? Acaba recebendo lá 10 impostos, né? 10 guias, enfim, né? E a gente enviando para o empreendedor, né? A questão do Simples Nacional já foi uma questão muito boa que aconteceu, né? Que foi um tipo de unificação, na verdade, de alguns impostos. Então, na verdade, a ideia é de que isso aconteça para todos os impostos, né? Agora, no segundo projeto que tem, já é unificação. Primeiramente, eram 5 impostos. Agora já estamos em 9. Então, vamos ver o que vem pela frente. E nessa questão toda da reforma, né, tem a questão também que nós estávamos falando antes, que era do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, ela não é alterada desde 2015, não é mesmo? É muito tempo, essa tabela está muito defasada. Nossa, essa já era para ser em 2018, 2019, e aí Exatamente. foi 2022, praticamente 2023, e nada da tabela sair. E será que ela sai em 2023? Então, é uma pergunta agora difícil de responder, né? Porque isso estava na pauta lá, nas coisas do presidente, né, do Jair, e agora com a troca de governo a gente não sabe se vai manter a proposta, talvez eles passem aí a reforma do imposto de renda, mas pode ser que ainda tenha algumas mudanças também, que não siga com o projeto original, mas de uma coisa a gente tem certeza que essa reforma, ela tem que acontecer, tem que ter essa atualização aí do imposto de renda, porque como eles não mexem na tabela, cada ano tem mais gente sendo obrigada a entregar
o imposto de renda, porque sobe o salário mínimo, enfim, a inflação. Então, cada vez mais pessoas são obrigadas a entregar o imposto de renda. E para ter uma noção, se isso tivesse sendo atualizado aí, pelo menos pela inflação, a faixa de isenção ali seria de mais de 5 mil reais. Se E isso viesse sendo atualizado. E hoje continua 1903, né? desculpa inclusive no projeto que você comentou da inflação, né? Inclusive no projeto existe essa questão de que anualmente é para ser Seria. Uhum. a inflação, né? Hoje a gente tem uma tabela com o valor de 1903,99 até o valor de isenção. O projeto seria iniciado agora em janeiro, em 2023, né? De 3 mil, muda muito, né? Muda Então, muito. iam de fazer o imposto de renda, né? Que hoje que já recolhem e deixariam de recolher e ter esse imposto, certo? Mas tem uma boa notícia aí para os que ganham mais, né? Porque a tabela é para aumentar para os que ganham mais, né? Exatamente. Mas, infelizmente. Travou um pouquinho aqui. Então, como eu estava te dizendo, esses vão acabar pagando mais em virtude do aumento da tabela, né? Mas a grande maioria vai acabar deixando de fazer. Uma outra questão também muito importante nessa reforma, que na verdade que o governo está fazendo um projeto, hoje a gente tem na tabela, hoje os impostos de renda, eles têm um desconto de 20%, que muitas pessoas acabam fazendo, que é o imposto de renda simplificado, que é a maioria hoje que faz essa declaração, né, Gabi? E com a reforma, essa declaração simplificada só poderia ser feita por pessoas que ganham até 40 mil reais. Então, os que já ganhariam mais de 40 mil reais já teriam que fazer o outro tipo de declaração e não terão esse desconto dos 20% quando fizer a declaração. Aí vai entrar a declaração completa e vão ter que declarar outras despesas, né? Por isso que é muito importante começar sempre no início do ano já fazer a junção dos documentos. Porque, de repente, ano que vem isso já mude, né? E cada centavo, né, no caso da declaração completa, que aí é pelas despesas dedutíveis mesmo que você vai ter ali o abatimento, então cada centavo vai contar demais. Por isso que é importante você já pensar antes de organizar, para que realmente você não esqueça nada, nenhum recibo aí de despesa médica, com instrução, que são aí despesas que a gente pode deduzir total. Então é importante ainda mais ter essa organização, esse planejamento, porque Tá. saindo do desconto, né? Muita gente se beneficia com esse desconto porque às vezes não tem ali despesas dedutíveis suficientes, tem despesas, mas são outras que acabam não podendo abater no imposto de renda, então acabam se beneficiando aí com um desconto simplificado. Exatamente. Olha só, eu queria dar um oi aqui para Leila. Quanto tempo, hein, Leila? Obrigada por estar participando aí da nossa live. Agradecer aí o pessoal novamente. Espero que estejam gostando. Deixe seu coraçãozinho aí se estão gostando, né, Gabi? Isso. Deixem perguntas, quem tiver dúvidas aí. Gente, que a gente dá continuidade aqui. Essa questão, então, também falando da reforma tributária que vem no projeto, por exemplo, a distribuição de lucros, né, dos empresários que a gente estava conversando antes, também passaria a ser tributada, né? Mas em 20% no caso. Então, todas as distribuições de lucros que forem feitas dos empresários, né, teriam uma tributação de 20%. Porém, esse projeto já teve alterações. Então, empresas aí, microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional já não teriam essa tributação, né? Eles vão Então, colocar um limite, né? Eles falaram de colocar um limite ali para você ter a isenção, mas também se tiver limite, não vai ser muita coisa, não, o limite. saudades também, Márcia. Obrigada por ter entrado na live.
Então, e para as outras empresas estavam falando num limite de 20 mil mês, né, para não Exato. ter a tributação. E aí vem muita questão também da análise toda, né, do empresário, enfim. Daqui a pouco tem empresas que são lucro presumido ou lucro real, que daqui a pouco, por ter bastante distribuição de lucros e ter essa necessidade, seria até vantagem fazer uma alteração para o Simples Nacional para não ter essa carga tributária. Exato. Então, todo esse planejamento vem do que real, né? De qual é a real necessidade do empresário, né? Se ele realmente precisa de distribuição, se realmente ele pode ficar no lucro presumido, ou é melhor passar para o Simples Nacional para não ter essa tributação. É uma série de coisas que vêm em conjunto com as alterações daí, né? É por isso que é importante a gente estar sempre atento, o empresário estar sempre conversando ali com o contador, porque uma coisa às vezes você acha que não tem impacto, mas igual do imposto de renda, pode ter impacto direto com o seu regime tributário, e aí é importante você já pensar, já contando com isso no seu planejamento e ver qual é a melhor opção. Às vezes, por conta disso, às vezes faltava pouco para você mudar para o simples e compensa mais, e isso pode ser um fator aí relevante. Exatamente. Então, todas as questões podem implicar numa outra situação que a empresa precisa fazer a modificação, né? Desoneração, de folha de pagamento também, né? Enfim, essa questão já é um pouco mais complexa, né? Que a gente não sabe se realmente vai ter ou não. Também a questão do ganho de capital, né, Gabi? Que é o imposto sobre o ganho de uma venda de um imóvel, de um bem, que hoje é tributado pelo imposto de renda de 15%. Né? E essa teria uma modificação significativa, então teria uma grande vantagem para as pessoas, né, dessa tributação, que a redução do projeto inicial seria 10% e seria reduzido de 10% para 5% e depois 2,5%, né, gradativamente de acordo com cada ano. Como o projeto já vem desde 2019, a ideia seria que 2021 seria 10%, em 2022, sim, que agora 2023, 2,5%. Mas até o Exato. papel, né? Então, na verdade, não aconteceu nada. Mas a ideia, na verdade, o projeto existe e pode acontecer, porque hoje 15% é bastante sobre o ganho, né? Isso a gente está falando aqui, por exemplo, de um imóvel que você comprou ou que você tenha registrado no teu imposto de renda, né, por 200 mil, e aí você vai vender lá por 600, né? Então, pelo lucro que você obtenha na venda de um imóvel, você acaba recolhendo 15% de ganho. E essa redução seria uma grande vantagem, né, para nós, para empreendedores, para empresários, né, pessoas É físicas. porque hoje em dia, praticamente tudo que a gente vende ali, seja de bem móvel e imóvel, acaba tendo ganho de capital, porque no imposto de renda a gente não pode fazer a atualização do bem, então uma casa, por conta da inflação, enfim, ela acaba ali se valorizando, e aí Exato. quando você vai fazer a venda, inevitavelmente você tem ali o ganho de capital, e aí uma boa parte ali do seu lucro, né? Que não é bem lucro, é só a valorização mesmo do tempo, acaba ficando aí com a Receita Federal. Então, o ganho de capital essa reforma ia vir muito, muito bem no sentido do ganho de capital. Muitas pessoas com certeza iam se beneficiar com isso. Com certeza. Como a gente comentou antes, né? Ia reduzir a complexidade, né? Ia ter uma redução significativa de impostos, né? Mas aí tudo isso bem planejado, né? E estruturado, né? Para que a empresa possa crescer e ter maior competitividade. Então, é muito importante, né? A gente conversar sobre esses assuntos, né, e passar isso para as pessoas, para os empreendedores, empresários, da importância
desse planejamento agora no encerramento do ano, porque pode dar uma redução significativa na carga tributária, nos impostos, e para sobrar mais, né? Esse é o mais importante. Intuito, né? Então, eu não sei, Gabi, se tem mais alguma coisa para fazer de colocação, né? Dos assuntos. É mais um conselho mesmo que eu tenho, porque no final do ano todo mundo fica mais reflexivo para ver tudo o que aconteceu ao longo do, né, no decorrer do ano, todas as coisas boas, todas as coisas ruins. O empresário também tem que fazer isso, né? Olhando para a sua empresa, verificar aí tudo que ele acertou, tudo que ele errou, tudo que ele pode melhorar no seu negócio, pensando sempre em prosperar, em ter redução tributária ali de forma correta, né? De forma lícita. Então é importante agora a gente aproveitar esse momento aí mais reflexivo de final do ano para a gente fazer um balanço não só da nossa vida pessoal, mas também da nossa vida empresarial aí. Ótimo. É muito importante que o empresário ele tenha um plano de ação não só na sua vida pessoal, né? Mas sim profissional também. Colocar no papel, fazer lá um quadro de sonhos, né? Exato, as metas, né, para a empresa. O que ele quer alcançar, né? Como foi o seu ano, colocar lá o que acertou, o que errou, que nem você colocou. E isso agrega muito, né, ao crescimento, tanto pessoal como profissional. A gente sabe, muitas vezes, nós, contadoras, né, Gabi, a gente sabe que muitas vezes o empresário não quer saber de números, ele quer saber de vendas, de crescer o seu negócio, que realmente tem que ser feito, né? Mas a gente está aqui justamente para isso, para ajudar, para crescer, enfim, em toda essa questão e comunicar que é muito importante fazer toda essa análise e planejamento para 2023. A gente agradece a todos que participaram, a gente espera que o conteúdo tenha sido valioso, né? É o nosso intuito. Obrigada, Paulette, pela participação. A gente sempre tenta passar conteúdos que realmente possam agregar na vida de vocês. Esse é o nosso intuito. A gente espera poder fazer mais conteúdos assim para cada vez mais os empresários terem crescimento nas suas empresas. Exato, esse é o nosso propósito. Exatamente. Então tá, Gabi, obrigada pela participação. Obrigada a você, Fabi. Live sempre muito... a gente tem alguma coisa assim que a gente gosta para fazer, né? Que é para o nosso crescimento, que é importante. Queria te agradecer de coração de novo por estar nessa live comigo. Eu que agradeço pelo convite. E boa noite, agradeço quem ficou até o final e espero que tenha agregado bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente está presente aí nas nossas redes sociais, podem procurar que a gente vai atender aí com o maior gosto. Isso. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente.